Em outros estudos, abordamos esse tema. É importante salientar que a lei ismaelita e os mandamentos atuavam paralelos. Já explicamos isso, né? Era a lei e os mandamentos. Escolher um ou outro era escolha, tá? Era escolha. Então você podia escolher qualquer um. Mas você não tinha que explicar para você. O sacerdote estava limitado no templo e no sábado. Era uma vez por semana e no sábado. E no templo. Eles não poderiam ensinar como Jesus ensinava. Aleluia. Portanto, havia motivo para discutir. Você mantinha a linhagem desejada e seguia. Eu quero alinhar os mandamentos, certo? Só que você vai ter consequência. Se você quiser a lei, nós vamos explicar para você. Agora, se quiser o mandamento, não vai explicar, não. Acontece que quando Cristo chegou, houve uma mudança. Já falei para vocês. Cristo ensinou fora do templo. O sacerdote ensinava no templo o que eles queriam. Cristo ensinou o Evangelho eterno fora do templo. Antes, quem conhecia algo espiritual eram os sacerdotes e profetas. O povo não entendia a vontade do Senhor. Por esse motivo, idolatravam os deuses facilmente. Conhecia nada. Não está longe, não. Vamos colocar aqui para as tribos de Israel. Eu sou realista, eu começo pela minha casa. Para de falar o pecado aqui. Daqui a pouco está todo mundo no pecadão gordo. A bactéria do pecado já mora no coração do homem. Se parar de falar do pecado, a bactéria cresce. Ela engorda. Parece que Deus veio à terra e mudou tudo. O pecado vive no DNA humano. O líder que possuía os mandamentos, que já chamavam leis, se expressava aos sábados e eles guardavam o que ouviam. Os líderes, os do puxadinhos, né? Mas vindo o Senhor, fizera diferente. Mandou que todos tomassem conhecimento da palavra que ele anunciava, o Evangelho eterno. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregaste o Evangelho a toda criatura. Você viu o que Jesus fez? Vá para todo mundo e pregue o Evangelho, que eu digo o Evangelho do Reino, que é o Evangelho que ele estava pregando, a toda criatura. Aleluia. Ele não disse ir para o templo. Por isso que ele falou lá em João, que ele tira as suas ovelhas para fora e vai adiante delas. Porque na nova aliança, quando Cristo restaura os mandamentos e abole a lei, arranca a lei, ele ensina o povo uma palavra diferente, uma palavra gloriosa, uma palavra magnífica, e diz: olha, vocês vão para o mundo inteiro, viu? O mundo precisa conhecer essa palavra. Assim que o Eterno chegou, o povo deixou de ser escravo do sábado. E, irmãos, aí vocês entendem, né? Escravo do sábado. É um dia para santificar a Deus e acabou escravizando todo mundo, né? Assim que o Eterno chegou, o povo deixou de ser escravo do sábado, aprendeu os mandamentos e não obedeciam aos sacerdotes opressores. Vocês notem que nós estamos no meio entre uma e outra investida de Roma, tá? Estamos entre uma e outra investida de Roma. A primeira, 80 anos antes de Cristo. A segunda investida de Roma, 325.
O Eterno ensinou os mandamentos ao povo, porque o Pai os havia entregado. Infelizmente, os sacerdotes queriam mostrar a origem da lei e a graça. Segundo muitas pessoas, como fatos de engano, que a graça é de Cristo para cá. Aí que se engana muita gente. A graça, ela veio com a origem do Alcorão, no Oriente Médio. Louvado seja o Todo-Poderoso. Não sabiam eles que o Senhor, ao se tornar sumo sacerdote eterno, tudo mudaria. Cristo ensinou a verdade e todo o povo descobriu o caminho. Tá? Então vocês veem que Cristo ensinou a verdade e o povo começou a descobrir o caminho. E aí olha para um lado e para o outro, espera aí, o pessoal lá está errado. Agora estamos sabendo que tem um caminho para seguir aí. É a mesma coisa agora, meus irmãos. Nós temos que ver, mostrar um caminho para o povo descobrir o erro. Mostrar o caminho. Quando a gente mostra o caminho, as pessoas começam a ver a serpente, começam a ver as feras. Quando a gente mostra o caminho, as pessoas começam a ver as feras. Porque isso é do homem. O homem não vê apenas o que você mostra. O homem vê muito além. Os homens começam a ver muito mais do que isso. Então mostra o caminho e eles verão as feras. E subindo ao céu, ordenou que fosse empregado o evangelho do reino a toda criatura. Mateus 10, 7. Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então vocês notem que essa é a realidade, tá? Então ele diz que indo pregai, certo? Em um período da história específico, no ano 325, um homem de extrema força foi nomeado imperador de Roma. Um homem de extrema força. Não era ser musculoso não, irmãos. Não era que ele estava fazendo academia não, tá? Ele era de extrema força, com termo de autoridade. Seu nome era Constantino. E viu a fraqueza de Roma devido às tribos dos filhos de Israel. Mas aí você pode perguntar, por que Roma era fraca com as tribos dos filhos de Israel? Até só pergunta, por que isso? Aí estão os cartuchos que a gente não pode jogar fora, não é verdade? Por que Roma era fraca com as tribos dos filhos de Israel? As tribos de Israel, irmãos, ela orava e Jesus travava as forças inimigas. Os deuses de Roma não estavam bloqueados para não fazer nada. Os imperadores tinha hora que ia para a guerra sem consulta. Consultavam os deuses lá, eles estavam tão embriagados que falavam que todo mundo ia voltar e morria todo mundo na guerra. Eles estavam tão embriagados que diziam, olha, vocês vão vencer, entra em tal lugar. Chegava lá, perdia. E Roma com isso enfraquecia. Né? Quantos imperadores morreram, consultavam os deuses lá e chegavam e diziam, olha, não tem problema não, pode ficar tranquilo que eu vou guardar você. Aí vinha um inimigo e matava o imperador. E os imperadores morriam por isso. E vinha outros imperadores e seccionava as tribos de Israel, maltratava as tribos de Israel, matava os irmãos, por causa disso aí, porque era bloqueado as ações do inimigo. Por exemplo, nós temos de Israel agora, começamos a orar intensamente, deixamos de olhar a coisinha dos irmãos. O que você não pode fazer para ajudar, também não faça para atrapalhar. E começar a orar, fazer igual o segundo passado faziam.
vai ver. A irmã veio com a roupa amarela. Eu acho que Deus não gosta não, porque eu vi na igreja do Bartolomeu, da Caça Frouxa lá, que diz que não tem problema, que pode, que não pode, que isso é aquilo, e por que isso? Irmãos, se você ficar envolvido com isso, a sua oração não vai ter mais do que um palmo de altura da sua boca. Em vez do diabo se embriagar com as tuas orações, tu vai dar comida para ele. Quantas pessoas estão alimentando o diabo nas suas próprias orações? Por quê? Ora agora, daqui a pouco entra na contenda. E começa a falar de um, falar de outro. Semeando contenda, como diz o provérbio de Salomão. Que já é um traço. Se não tomar cuidado, se não é contenda entre irmãos, é um traço para já blasfemar contra o Espírito Santo. Mas tem gente que gosta, é um prazer, é um vício. Eu tenho que falar, de quem eu vou falar agora? Acho que eu vou falar do irmão Márcio. A vida sua tá boa, irmão Márcio, eu vou falar dela. Ai, que vontade de falar da vida dos outros. Aquele irmãozinho tá fraquinho, tá? É hoje, é você mesmo, meu filho, você tá na minha mira hoje. Me ajuda aqui que eu tenho que falar dele, meu caminho. Eu não vejo o erro daquele irmãozinho, não. Peça um errinho para mim, ele me falar dele. Pelo amor de Deus, faça a sua oração embriagar o diabo. Não faz a sua oração engordar Satanás, não. Aleluia. E isso acontecia lá. A oração embriagava Satanás. Ele sabia que era necessário impedir a multiplicação desse povo defensor do sumo sacerdócio de Cristo. Constantino sabia que tinha que barrar esse povo, tinha que impedir esse povo. Esse homem se fingiu de cristão e pegou os livros e criou um único livro. Nós já temos conhecimento disso, né? 10 anos depois aparece a Bíblia, unindo lei e mandamento. Acrescentado texto, outrora tirado, como livro reeditado, ou passaram a controlar a humanidade. Você sabia que a Escritura Sagrada é um ponto espiritual de Deus para conosco? Mas se ela for trocada as palavras e oficializada, você sabia que ela faz o ser humano ser controlado por alguém? Apenas você descobrindo o que é Bíblia, o que é lei, o que é mandamento, o que é lei, você vai ficar livre, você não será controlado. Caso contrário, você será controlado. Não tenha culpa. Por exemplo, Constantino colocou: obedecei às leis da terra. Aonde que tem fundamento nisso? Agora, obedecei a lei da terra no Senhor. Mas uma palavrinha que ele tirou, duas palavrinhas que ele tirou, ele colocou todo mundo para obedecer ele. Obedecer a lei da terra. Quer dizer, se os discípulos, se os irmãos lá das tribos de Israel que estavam chegando, não obedecessem ele, claro que os irmãos sabiam que não tinha nada a ver aquilo ali. Mas tinha que obedecer porque era um livro oficial. Agora os coitados que não sabem de nada hoje, que foi reeditado, e vê esse versículo, pensa que é isso. Mas aí você não encontra. Você encontra Paulo, que morreu porque desobedeceu. Você encontra Cristo, que morreu porque desobedeceu. Você encontra Pedro, porque morreu porque desobedeceu. Você encontra todos os apóstolos que morreram matados, quase todos, porque desobedeceram. Então, quem é certo? O versículo ou o próprio Cristo? Porque se Cristo tivesse aceitado o que eles tinham implantado lá, não teria morrido. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, quem é esse homem forte, que tinha muita força? Constantino.
Tá? Então, esse tempo, ele entrou e fez o que tinha que fazer. Né? Então, meus irmãos, hoje nós estamos vendo aí pessoas que não entendem, como nós já falamos dias desses atrás aí, né? Por que eles conseguiram dobrar os irmãos? Por que eles conseguiram fechar a porta? Porque os irmãos tiraram a superioridade das tribos dos filhos de Israel. Qual era a superioridade das tribos de Israel no tempo de Cristo? Os 3 apóstolos. Quem sabe o nome deles? Pedro, Tiago e João? Ah, tá. Não está certo. Então, irmãos, eles eram a prioridade das tribos, a superioridade. Então, tudo tinha que passar por eles. O professar do sacerdócio, porque aceitavam e professavam. Quando professa o sacerdócio, recebe o Espírito Santo. Enquanto não professa, não recebe. Pedro só ia para fazer a oração do professamento do Espírito Santo e entregar a partícula da promessa de Deus, que é profetizar o Espírito de Deus sobre as pessoas, e eles recebiam. Era para isso que eles faziam. Pedro, Tiago e João, o trabalho deles era esse. E aconselhar em extremo, em partes extremas. Nesse período, houve um agrupamento denominado Concílio de Nicéia. Com a Bíblia em mãos, deram um basta nas tribos dos filhos de Israel, que nada ofereciam ao Estado. Né? Não quiseram nem falar o contrário, né? Nada ofereciam ao Estado, só tirava, só dava problema. Por que dava problema? Porque as orações embriagavam os deuses deles, né? Eles queriam falar que os deuses eram fraquinhos, mas é humilhação demais, né? É muita humilhação. Naquele instante, a figueira secou. O que estamos dizendo é que a figueira secou e não somente os galhos. Isso quer dizer que a verdadeira figueira deixou de ser divulgada ou o sacerdócio de Cristo banido. Então, quando a figueira seca, é porque não tem vida. Se não tem vida, é porque deixou de ser divulgado. O que é a figueira verdadeira? A figueira videira? O que é? Cristo, o seu sacerdócio. Então, quando é seco, porque não tem. Porque Cristo não morre. A figueira secou, é o que ele secou? O sacerdócio dele. Deixa eu te falar. Como até hoje, para eles a figueira está seca. Ainda aparece alguém dizendo que ela brotou em 1948. Se eles mesmos vivem até hoje a figueira seca, que é o sacerdócio de Cristo. Espiritualmente, né? Materialmente é Israel. Lucas 23, 31. Tá? Por quê? Se o madeiro verde fazem isso, que se fará o seco? Então, vai secar. Iria secar. E secou. Nós já sabemos isso. Certo? Para a reflexão de todos, quando afirma que a figueira secou, as tribos dos filhos de Israel espirituais e o sacerdócio de Cristo não eram mais anunciados. Quando a figueira floresce, Israel se torna a pátria física e em seguida prepara o retorno das tribos dos filhos de Israel após a geração passar. Então, amados irmãos, é isso aí a palavra do Senhor, tá bom? Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar a Deus? Amantíssimo Deus, querido e eterno Pai, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, te agradeço. Eu te peço, Senhor, continue agraciando o seu povo e sustentando-os debaixo das suas mãos. Meu Deus, meu Deus e meu Pai, confirma a grande vitória. Entra com a grande bondade do seu poder, faça com que as pessoas entendam e mais, Senhor, diante da tua presença. Em nome do eterno Pai, poderoso e sumo sacerdote Jesus Cristo, te pedimos, bondoso Deus, misericórdias. Amém e amém. Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo,
e as consolações do Conselheiro Espírito Santo permaneça com todos. Dizemos juntos? Amém. Que o Todo-Poderoso nos abençoe.